Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, uma boa madrugada. Não sabemos o horário que vocês irão estar nos assistindo, mas aqui hoje é o nosso primeiro congresso nacional sobre o Molocô. Quem vos fala, eu sou o Dr. Luiz Romalu, sou advogado e hoje estou aqui compondo a mesa como mediador desse painel para falarmos sobre políticas públicas e direitos do povo de terreiro. Uma temática muito interessante, uma temática que a gente sabe que leva um dia ou até mesmo dias, semanas para se discutir. Há uma temática tão importante para o nosso povo em questão de acesso, em questão de direito e garantia constitucional. Sejam muito bem-vindos à nossa live. Eu vou pedir para que vocês sigam aqui o canal do Molocô Ceará, ativem o sininho para as notificações, porque nós temos live agora às 15 horas, às 17 horas, na verdade, e depois às 19. E vamos, então, chamar os nossos integrantes aqui à mesa. Eu vou pedir para que o suporte já coloque os nossos amigos aqui em mesa. Eu vou fazendo a apresentação, Muito boa tarde a todos que estão aqui. Eu quero cumprimentar em nome dessa banca a qual estou mediando, agradecer pela participação de todos que estão aqui. Eu começo essa banca, esse momento, apresentando-os de maneira muito sucinta. Eu quero agradecer aqui primeiramente ao Tata Elmo Rocha, que é um sacerdote aqui no estado de Goiás, com mais de 50 anos, 60 anos de atuação religiosa, que está aqui presente. Eu quero agradecer também ao meu querido e eu admiro muito o seu trabalho, Padre Márcio de Jagum, nosso coordenador executivo do município do Rio de Janeiro na questão de igualdade religiosa. Eu quero agradecer também ao doutor Adam Hermógenes, o psicólogo formado pela PUC Minas, Ogan de Incosse, E quero começar logo, eu vou passar a palavra para o Tata Elmo, que é o nosso decano, digamos assim, religioso aqui no estado de Goiás, no Centro-Oeste. Tata Elmo, o senhor tem a palavra, boa tarde, e sua bênção, e meus respeitos a todos que estão aqui. Zambi te abençoe, meu querido amigo, Dr. Luiz, que o Muluio te dê alagasse, Mucuyu aos nossos mais velhos e no Zambi para os mais novos. E vou começar aqui abraçando mais uma vez esse momento com muito amor, com muito respeito, muito carinho, a nossa ancestralidade na fé de Zambi e de todos os inquinces, por estarmos novamente atuando no que faz a direção dos cultos afro-brasileiros aqui no Brasil e no mundo. Meus queridos, eu começo nesse momento reportando a minha origem espiritual. Eu fui iniciado na Tenda Espírita Nossa Senhora do Rosário, em Belo Horizonte, na Rua Jussara, no bairro da Graça, na casa de Babá Antônio Pereira Camelo, de Oqueoroquê. A família Camelo tem uma história inédita na resistência política e social, nas conquistas que nós chegamos para termos a liberdade que hoje temos. Para entender o que eu quero falar, antigamente, há mais de 50 anos atrás, para se registrar uma casa de Umbanda e Candomblé, não era uma tarefa fácil, porque tinha que ser reconhecido na delegacia de costume. Babá Camelo me falava da dificuldade de justificativa, e mesmo assim era o que chamavam de terreiro de mesa. As entidades tinham que manifestar
em mesas, como se fosse um Kardec, entendeu? E não poderiam usar tabaco, entendeu? Nada que reportasse ao africanismo não se poderia ser usado. E tinha horário para começar e horário para terminar, dentro da íntegra e da orientação policial, o que nos colocava assim de uma forma muito tímida para atuar a nossa fé. Manifestação pública, nem pensar, era si e somente si, dentro dos barracões, dentro das tendas, dentro das comunidades, ali restrita àquela comunidade. Não podia se estender além dos seus limites. E isso foi trazendo uma certa indignação àqueles atores que eram responsáveis pela época na condução da nossa fé e da honra à nossa ancestralidade. E, neste momento, em Minas Gerais, chega a presença do grandioso Tata Jenkins Tancredo da Silva Pinto, que foi iniciador de meu pai. E este, por sua vez, esse meu avô, ele pega e começa, então, a trabalhar junto com todas as outras comunidades do Brasil, e por onde ele já havia passado, que é uma história lindíssima. Eu já escutei algumas coisas em outras mesas, mas estou reportando porque ele foi a resistência política que abriu esse leque em todo o Brasil. Aí ele pega, junto com meu pai de santo e alguns atores que já estavam no meio político, como vereadores, deputados, que não se declaravam como da fé, mas estavam na fé, estavam compartilhando. E nesse momento começa, então, uma busca de liberdade mais ampla, através da justiça, através do poder público, através do apoio daqueles que eram integrantes das casas, como oficiais da Polícia Militar, delegados da Polícia Civil, que passam a ser integrantes de algumas casas de nação, não só de Omolocô, mas de outras casas de Candomblé e de Umbanda, e ali começa, então, um leque a ser direcionado para que a gente pudesse ter liberdade de manifestação pública. Mas nada assim como, depois, creio eu, que o doutor Luiz vai explicar as leis hoje já constituídas, isso é da área dele, é da pasta dele, e ele deve colocar isso em pauta. Mas aí começa, então, um novo leque. O leque de quê? A manifestação pública reconhecida pela sociedade. E isso aflorou lá em Minas Gerais e já estava acontecendo no Rio de Janeiro, na terra de Tancredo, em São Paulo, e em todos os lugares por onde esse senhor passou, levando essa ideia de liberdade dos cultos. Eu vim para Goiás. Quando eu cheguei aqui, em 1985, em 1985, eu encontrei na Federação de Umbanda e Candomblé do Estado uma resistência muito grande. Mas a primeira iniciativa que eu tive foi de buscar o movimento social afro-brasileiro em outras instâncias, que eram das comunidades de faculdade federal, faculdade estadual, faculdades particulares, onde tinha, então, o MNU e outras entidades, que depois eu constituí uma rede também, chamada Frente de Articulação Política Afro-Brasileira do Estado de Goiás, onde eu sou sócio fundador, a primeira vogal. E aqui no município de Senador Canedo, eu fundei o movimento Afro-Brasileiro de Senador Canedo. Aí fomos participando de buscas que, outrora, não se ouvia falar, que era a abertura no meio de comunicação e no meio da questão cultural e educacional. Aqui no estado de Goiás,
era uma cidade de altíssima resistência à nossa manifestação. E com o apoio dessas organizações, dessas faculdades e de entidades com recorte afro-brasileiro, nós começamos, então, a buscar o Ministério Público para nos apoiar, principalmente quando veio a Lei 10.639, que era a introdução da história da África no ensino fundamental, o que foi um enfrentamento absurdo e tentativas consecutivas de bloquear essa liberdade, porque não era pelo fato da educação, era o fato de quando esbarrava na cultura religiosa, outros atores de outras que comungavam em outras condições de fé, colocavam aquilo como uma abertura para o ensino de macumba nas escolas, entende? E não respeitando a mentalidade de um país laico, que nós temos a liberdade de manifestar a nossa fé. Pô, tudo bem, mas nós continuamos na luta. Veio a questão de saúde, a questão da anemia falciforme, as questões de doenças contagiosas que nós tivemos que impor, através da lei, não só a orientação dentro das casas de terreiro, mas como orientar os profissionais da área no atendimento às nossas comunidades tradicionais, em especial nas questões das comunidades de terreiro. E isso em todos os segmentos da sociedade, o tratamento na abordagem policial, o que é uma situação muito delicada, na invasão de terreiros, em casas de terreiro. Isso aí no Rio de Janeiro, depois o doutor Luiz também deve explicar como está se dando este enfrentamento aí no Rio de Janeiro, porque aqui no estado de Goiás nós procuramos o rigor da lei para estarmos defendendo a casa. Então é isso. Eu dei essa ilustração, mas nós temos que ouvir agora a voz jurídica para orientar as conquistas que já alcançamos como projeto de lei que está nas instâncias federal e estadual. É com você, doutor Luiz. Excelente. Eu acho que para início para esses debates, a gente passou por... O senhor falou de diversos assuntos históricos que remontam à importância de políticas públicas. A gente tem que lembrar aqui que foi dito até no painel anterior sobre a importância de Tancredo enquanto vivo, né, em formação de políticas públicas dentro da linha da Umbanda, quando houve a criação da União Espírita Umbanda do Brasil, né, que começou toda aquela movimentação no bairro do Estácio, no Rio de Janeiro. Então, a gente tem aí uma cascada de evoluções, o quanto o povo de santo, ele sempre foi, não vou dizer que sempre, mas esteve presente em marcos importantes políticos e até mesmo em participações e movimentações políticas para acesso a direitos, né? E aí, eu quero também cumprimentar ao Babá Newton de Oxóssi, um colega também advogado. Seja muito bem-vindo, Pai Newton, aqui à nossa mesa. E obrigado, Tata, mais uma vez pela sua ilustração. Eu quero trazer a provocação, né, sobre a PL 1279 de 2022, que dispõe sobre o marco legal dos povos e comunidades tradicionais. E aí eu só começando esse paralelo, por que eu estou dizendo sobre essa PL? Porque essa PL é um avanço em discussões no parlamento, em que ela altera o Estatuto da Igualdade Racial, né? E também dá outros provimentos dentro da legislação. Nós temos o Marco Civil da Internet, nós temos o Marco Civil do Terceiro Setor, e aí a gente acabou tendo a necessidade, a movimentação política por si só, né, mostrou esse pedido, esse clamor público, né, da movimentação da PL, que trata do marco civil dos povos e comunidades tradicionais. Mas eu dou a bola
agora, nesse momento, ao Baba Maço, porque Baba Maço nos traz uma realidade pública, enquanto gestor público no município do Rio, que muito nos poderia nos ajudar. E é claro, Babá, a sua apresentação, meus respeitos, mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia aqui conosco. Babá, ative o seu som, por favor. Agora sim, desculpa. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Peço a bênção aos meus mais velhos, peço a bênção aos meus mais novos. É uma grande satisfação participar com os irmãos, com as irmãs aqui desse congresso. Muito obrigado pelo convite, obrigado pela mediação, meu querido Felipe. É uma grande alegria estar aqui com vocês. Pois bem, como disse muito bem o nosso irmão, e enaltecido por você, Luiz Felipe, o que acontece é que todas as alterações significativas na nossa história foram, de fato, entabuladas, foram, de fato, provocadas pelo nosso povo. Não veio nada de graça. Não caiu sobre nós uma lei áurea, não caíram sobre nós fortuitamente marcos regulatórios relativos à intolerância religiosa. Todas são conquistas. É muito importante que se diga, que se ressalte, que são lutas, são enfrentamentos e são conquistas que valeram a vida, valeram o sacrifício de muitas pessoas, de muitos e muitas heróis e heroínas anônimos. Quando a gente fala sobre os chamados marcos regulatórios da liberdade religiosa no Brasil, tem-se a impressão de que um dia os legisladores acordaram de bom humor, foram para o parlamento e resolveram fazer leis generosas ao povo. Não, não é assim que funcionou, infelizmente. Bem que poderia. A bem da verdade, muitos são os parlamentares que têm esse compromisso, que têm essa dignidade, que têm esse senso público. Mas esses marcos não aconteceram assim. E aí eu gosto sempre de chamar a atenção para as lacunas, para a temporalidade dessas sequências na nossa história. Quer dizer, o Brasil se torna um país laico em 1890, ainda um ano antes da primeira Constituição Republicana, de 1891. Foi o decreto 119A que introduz na nossa sistemática jurídica a laicidade do Estado. Foi em 1890. No entanto, o delito, o crime de intolerância religiosa, apenas aparece nesse nosso cenário 107 anos depois, já na alteração da Lei Caó. A Lei Caó é de a Lei 7716, a chamada Lei Caó é de 89, pai. 1989 foi alterada em 97. Quer dizer, 107 anos depois da laicidade, um crime que já acontecia há 5 séculos aqui nesse nosso território. A intolerância religiosa sempre aconteceu, desde que os primeiros estrangeiros pisam aqui com o propósito de impor a sua hegemonia religiosa. Aqui surge no cenário jurídico o crime de intolerância religiosa. Mas a delegacia especializada, dedicada, por exemplo, a capacitar os seus técnicos, os seus operadores para a escuta da peculiaridade da intolerância religiosa, aqui no Rio de Janeiro é chamada DECRAD, Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, só é constituída em 2018. E aí um outro salto grande na nossa história. Então, a gente vai observando que esses espaçamentos não se dão por acaso. Eles vão revelando a resistência
que a nossa cultura tem, que a nossa sociedade demonstra, apresenta em relação à diversidade religiosa. Outro exemplo muito significativo é a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi proclamada pela ONU em 1948, mas só entra no cenário jurídico brasileiro em 1978, 30 anos cravados. Ou seja, a gente tem muitas comprovações, mais do que indícios, provas cabais de que a sociedade brasileira é, sim, uma sociedade ainda muito intolerante. Uma sociedade que ainda resiste demais a não só a compreender, mas, sobretudo, a respeitar a laicidade. É bom que se diga que dentro desse grande panteão dos chamados direitos humanos, nós ainda temos muitas dúvidas. Andamos pouco em relação ao racismo, andamos pouco em relação à homofobia, andamos pouco em relação à liberdade de gênero, entre outras causas. Mas, no que diz respeito à laicidade do Estado, nós sequer sabemos praticá-la. A gente ainda esbarra em dúvidas que são muito básicas, basilares. Por exemplo, como se pratica a laicidade no ambiente de trabalho? Alguém pode ou não pode ser contratado ou demitido em função da sua crença, da sua confissão religiosa? Como se pratica a laicidade dentro dos tribunais? Como se pratica a laicidade dentro dos equipamentos públicos, das repartições públicas? Como é que se pratica a laicidade, por exemplo, no plenário dos parlamentos? Pode-se fazer oração ou não se pode fazer oração? E nas escolas? São questões tão básicas, tão simples, que desde 1890 já deveriam estar na nossa pauta, já deveriam fazer parte das nossas discussões e, sobretudo, da nossa formação. Eu me formei em Direito há muitos anos. Não tive uma cadeira relativa à liberdade religiosa. Sequer, em todos os anos de faculdade, graduação, de pós-graduação, esse tema foi oferecido como uma cadeira eletiva que fosse. Isso não passou. Muito recentemente, alguns aspectos, algumas perguntas começam a aparecer, por exemplo, nas provas do Enem, por exemplo, em algumas provas de concurso público, etc. Mas isso é muito recente. Estou falando de formação. Porque os operadores do direito, sejam eles delegados, delegadas, procuradores, procuradoras, juízes, juízas, enfim, todos têm que passar pela cadeira de uma faculdade de direito. Eu estou me referindo à formação, às reflexões, à preparação em relação ao assunto, repito, tão basilar, porque diz respeito à dignidade humana. Ou seja, o nosso déficit social, o nosso déficit humanitário é enorme. Repito, intolerância religiosa não é coisa moderna. Intolerância religiosa acontece no nosso território há pelo menos 500 anos. 500 anos. E nós não temos mais 5 séculos à frente para resolvermos esse problema. A gente tem que resolver agora. Os casos que acontecem no nosso cotidiano, que aparecem na mídia, são casos que ocorrem entre nós há muito tempo. As violências não pioraram. As violências agora estão sendo explicitadas. Por quê? Quantos casos nós conhecemos de pessoas que foram preteridas de empregos porque eram candomblecistas, umbandistas, praticantes das religiões de matriz africanas como um todo? Eu conheço vários. Quantas pessoas deixaram o seio familiar, deixaram de ser bem recebidas no seio familiar porque são praticantes ou porque foram iniciados nas religiões de matriz africanas? Conhecemos vários casos. Quantos problemas nas escolas? Quantos embates com a polícia? Enfim, agora
a nossa sociedade está conseguindo acessar de uma forma muito significativa os mecanismos, as engrenagens do sistema para que essas defesas, para que essas lutas ganhem uma corporificação jurídica. Mas, repito, sempre as mudanças da sociedade só se fizeram pela força, pela insistência, pela sobrevivência de heróis e heroínas anônimos. Eu gosto sempre de frisar, como candomblessista que sou, que a justiça é um sentimento, mas ela também é uma força divina. Para nós, do Panteão Iorubá, Xangô é o protótipo dessa justiça. Mas a justiça, assim como a injustiça, se fazem por mãos prodigiosas, se fazem por corações comprometidos. Notem que as leis não são escritas por acaso. As próprias leis que fundamentaram o racismo, a escravização de pessoas, as leis que instituíram o nazismo foram escritas, proclamadas e aprovadas por mãos, por seres humanos, por homens. E eu faço questão de frisar o gênero, por homens. Portanto, se as injustiças se fazem por mãos, a reparação delas precisa ser um compromisso igualmente de determinação, de vontade, de solidariedade dos mesmos seres humanos. A justiça precisa de adeptos, a justiça precisa de responsáveis, de pessoas comprometidas com a causa, porque são as nossas leis que precisam, da mesma forma, de braços, de cabeças, de corações dispostos a mudar esse sistema que certamente não condiz com uma sociedade justa, uma sociedade equânime, uma sociedade harmônica. Para nós, do Candomblé Nagô, a solidariedade é parte da virtude. E a virtude é uma busca existencial. Nós não podemos nos coadunar, nós não podemos nos conformar com as injustiças. Precisamos, hoje, mais do que ontem, e amanhã, mais do que hoje, de dedicação, de comprometimento, de espaços como esses, em que nós estamos não apenas relatando problemas, mas construindo soluções. Entendo que, nesse momento, em que esses marcos regulatórios existem, mas estão sendo gradativamente aperfeiçoados, um dos pontos mais sensíveis e importantes é começarmos a caminhar em direção à reparação. A reparação. Nós já temos garantias constitucionais, já temos a tipificação do delito, já temos a pena, já temos em muitos municípios do Brasil, muitos estados brasileiros, unidades federativas, delegacias especializadas. Precisamos agora de reparação. Eu chamo a atenção porque nos casos de intolerância religiosa, que acontecem, a bem da verdade, com religiosos de várias matrizes, há católicos que sofrem intolerância religiosa, há evangélicos, há muçulmanos, há judeus, mas no Brasil inteiro, esse é um fato, triste fato, são as religiões e os religiosos de matriz africanas que ocupam o topo dessa terrível estatística de violência. Então, e nesse caso dos religiosos de matriz africanas, muitas vezes eles são, quando violados nos seus direitos, triplamente prejudicados. São prejudicados, porque muitas vezes perdem o lar, a habitação, porque são expulsos. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, em muitas áreas conflagradas,
os bandidos não só proíbem, mas como expulsam os sacerdotes e sacerdotisas das suas casas. Então, perdem a casa-lar. Perdem a casa-templo, que deixam de ter o seu espaço urbano, o seu espaço cívico, seu patrimônio em relação à possibilidade de praticar os seus cultos. E perdem, muitas vezes, a sua condição de sobrevivência, que é legítimo, é digno, que também tenham a sua profissão de fé. Então, eles são triplamente prejudicados em relação à intolerância religiosa. E eis a pergunta: quem paga a conta? Na minha opinião, quem tem que pagar é o Estado. É o Estado que representa a segurança pública, que assume esse compromisso e que precisa arcar com essa reparação de forma imediata. Isso diz respeito à dignidade humana, isso diz respeito ao direito de cidadãos e cidadãs. Muito obrigado. Fica aqui a minha participação inicial. Muito obrigado, Pai Márcio. Eu acho que a gente começou essa fala do senhor de uma forma tão pontual, porque novamente fazemos um outro passeio importante, né? A gente lembra sobre a questão da constitucionalidade, a questão da formalidade e a questão da materialidade, né? Então, até que ponto a gente começa a se provocar em ver que apenas a lei propriamente escrita, ela publicada em diário, produzindo seus efeitos de forma formal, mas e a sua aplicabilidade no dia a dia? Né? Isso é uma coisa muito importante. A gente encontra essa dificuldade, e aí depois eu já vou passar a provocação para o doutorado, né? O Baba Márcio levantou a pergunta: quem paga a conta? E aí eu faço uma outra proposta. Quem paga a conta do abalo psicológico? Quem paga a conta, por exemplo, desse fato? A gente sabe que, pela teoria da responsabilidade civil, esse fato é um fato de responsabilidade objetiva, né? Ainda que eu pensasse em um dano moral, presumindo um dano moral in repsa, né, como a gente diz, mas esse dano envolvente ao Estado, por uma questão de reparação, ele se torna um dano objetivo, por conta de atos diversamente históricos omissivos do Estado. Né? E aí, pegando o gancho da palavra do Baba Márcio novamente, eu tomo ao Adam para trazer um pouco da sua realidade de Minas Gerais. Né? Adam, como é que seria por essa questão do abalo psicológico? O que chegou para você no seu dia a dia? E o que tem de realidade, por exemplo, dentro do estado de Minas Gerais ou dentro do seu município, de Belo Horizonte, esse tipo de trabalho de política pública? Porque aqui no Rio nós temos trabalhos por exemplo, que o Baba Márcio conduz com a prefeitura, né, que é um trabalho importante. Agora, até que ponto esse trabalho ele está sendo colocado, ramificado, ou, por exemplo, o Baba Márcio estiver conversando, criado uma rede, essa rede de apoio, de acolhimento, né? Eu passo a palavra, Ogan, né? Seja bem-vindo. Eu tenho que jogar um pouquinho, seja bem-vindo, Ogan, né? A palavra está com o senhor, sua bênção, e boa tarde. Bom, boa tarde a todos. Motumbá para quem é de Motumbá, Macuiú para quem é de Macuiú, a bênção para quem é de bênção, Calofé para quem é de Calofé. Acho que eu não esqueci de ninguém, né? Quero primeiro agradecer à mesa, e acredito que o Darlan, que está nos assessorando aí nesse movimento, não tem a real dimensão do poder desse movimento que ele está fazendo, essa semente que ele está plantando. Quero fazer um agradecimento em especial também a Carla Regina, né, que é a intérprete, porque o papel dela de inclusão nesse movimento é fundamental, e a ela eu direciono a todos os intérpretes. E pegando um gancho na fala dos senhores, agradecer por estar presente na mesa, porque é até difícil acompanhar de tão grande que é. Mas vamos lá. Primeiro a gente tem que pensar que o Estado o sincretismo do Estado, ele não é um sincretismo cultural, né? Porque a cultura do Estado, ela continua sendo totalmente cristã. E eu não estou aqui para polemizar
trazer nenhuma questão, politizar mais a conversa, e nem a fazer críticas. Eu vou trazer alguns aspectos da sua história. E essa crítica não vai ser nem a quem sempre segurou o chicote quando ele estalava nas nossas costas. Não vou nem criticar ainda esse meio. Eu vou dizer que o cristianismo, ele sempre se pautou em um tríplice funcionamento, vamos chamar assim, que é a apropriação cultural, a demonização cultural e a inquisição cultural no final, né? Então foram várias culturas que o cristianismo historicamente dissipou, se é que a gente pode chamar assim. Trazendo isso para a nossa realidade, nós de matriz africana, nós costumamos olhar para o nosso sincretismo de uma maneira muito leve e ignorar que o nosso sincretismo ele é banhado a sangue. Muitas pessoas, nossos antepassados, muitos precisaram sofrer, morrer muito para poder conseguirmos ter mínimos direitos, se assim eu posso chamar, e aí os senhores que são especialistas da área, por favor, me corrijam, para que a gente conquistasse mínimos direitos e nos quais vamos lutar para continuar progredindo nessa direção, né? E trazendo isso, eu vou fazer mais um link com a da Lei 10.639, né, que é a introdução da história da África nas escolas, e fazer uma pergunta. Essa história da África vai ser contada por quem? Porque se ela for continuada sendo contada de uma ótica eurocêntrica, a gente vai continuar no mesmo lugar. A gente não vai caminhar. Se a gente continuar com esse eurocentrismo na nossa fala, no nosso direcionamento e na nossa visão do passado, a gente não vai conseguir construir uma evolução no qual nós precisamos construir. E para poder trazer dentro da sua pergunta, né, doutor Luiz, a gente tem que trazer que a religião, indiferente de qual seja, ela é um fator, assim, e até o não acontecimento desse movimento religioso, ele é um fator primordial na construção da identidade de um indivíduo. Quando o indivíduo tem a sua identidade minimamente agredida, a gente está trazendo traumas que, em certos níveis, podem ser irreversíveis para esse indivíduo. Então, quais são os papéis das políticas públicas? Acho que as políticas públicas, entendendo todo esse direcionamento, todo esse funcionamento do indivíduo, entendendo as limitações desse Estado que se diz laico, e só para a gente abrir mais um parênteses aqui, é meio controverso quando a gente vê um Estado laico tendo uma bancada evangélica funcionando. Mas eu acho que isso é uma discussão para um outro ponto, mas vale a provocação. E quando esse Estado entende essas limitações de um funcionamento dele, aí sim o Estado tem que começar a funcionar, garantindo o direito mínimo desse cidadão, que é de professar a sua fé. Aí nós vemos movimentos como esses movimentos que estão sendo feitos agora através do Homolocô Ceará, lembrando para a gente, mostrando para a gente que sempre fomos e sempre seremos resistência. E é isso. Por mais que quando o fardo individualmente esteja muito difícil, é aí que nós, de matriz africana, devemos cada vez mais nos unir, indiferente de nação, raiz, do que seja. Somos todos resistência. E assim direcionaremos nossa evolução em prol de uma sociedade com iniquidade social. E é isso. Eu fecho minha palavra trazendo essa questão. Iniquidade social. Brilhante, brilhante, Adam. Muito obrigado pela sua explanação. Eu acho que a primeira pergunta, a primeira provocação colocada, né, ela é um alvo de debate que eu já tive até com o Baba Márcio, debate no sentido de construção, na verdade, né, e eu vou colocar uma solução que, aos meus olhos, seria melhor vista, né, com a realidade que temos hoje. Seria importante que o Estado, ou melhor, os servidores sejam investidos em capacitação. É preciso pensar em política pública que envolva capacitação do servidor público. Porque sempre torno a dizer,
Eu, enquanto advogado, Babá Nilton, depois eu vou passar a palavra para ele, e aí isso tem a ver com prerrogativa. Baba Márcio também é advogado de formação. Quantas vezes nós não tivemos direitos, enquanto advogados, cerceados numa delegacia de polícia? Então, a sua provocação ela é excelente, porque ela envolve lembrar que é preciso uma capacitação. Eu queria até lembrar um projeto, e ele está em execução, que é um projeto onde há uma capacitação do policial militar no município de Teresópolis, que criou um grupamento de liberdade religiosa. Ou seja, o município de Teresópolis, no Rio de Janeiro, é o primeiro município que tem um grupamento de liberdade religiosa, onde os policiais que participam desse grupamento, eles passam por uma capacitação técnica para receberem a demanda quando versa sobre questões de tolerância. E ainda que não versasse sobre intolerância religiosa, aquele policial, ele tem uma capacitação e que ele está apto em qualquer esfera. A gente lembra aí a questão da DAM, né, da Delegacia Especializada aos Crimes de Violência Doméstica, né, a mulher, né? O Paulo, que é um amigo meu e do Baba Márcio em comum da DECRAD, disse para a gente, sempre repete, né, oxalá queira que a DECRAD ela se torne um exemplo para as DAMs. E aí a gente levanta uma outra reflexão. Até que ponto isso é importante e até que ponto isso também é um grande retrocesso na sociedade, quando a gente não consegue pegar uma situação em que um Estado com base fomentação cristã, ele não abdica desse sentimento, dessa parte do preconceito, desse racismo, dessa perseguição encralacrada dentro da nossa construção histórica. Então, aqui a provocação foi excelente, né? E aí eu quero trazer o Baba Nilton, né, Baba Nilton, um outro colega também nosso advogado, porque a provocação do Adam foi inteligente, Babá. Foi uma provocação tão importante, porque ele botou 2 pontos. Quem paga a conta? Quem paga a conta foi o Baba Márcio, né? Mas a questão de quem capacita, né? De quem capacita. E a questão da bancada evangélica, né? E aí, pegando o nicho, a atuação do sacerdote como líder político de construção de movimento social, ideológico, político em defesa, né? Babá, eu sei que é difícil aplicar o direito dentro de uma comunidade. Luiz. Sim, tá. Luiz, eu gostaria de me dar um adendo aqui para mim, só fazer um comentário, sim, creio eu, que vai colaborar um pouquinho. Sim. Eu, aqui no estado de Goiás, eu lancei um projeto em 1986, que foi oprimido por algumas situações, o seguinte: consciência política religiosa foi o projeto que eu lancei. Porque veja bem vocês, senhores, tudo que se faz dentro da Constituição é um projeto de lei. Eu vejo aqui dentro da GEACRE, aqui a delegacia que combate as intolerâncias contra as comunidades tradicionais, ela tem os seus limites. Mas esbarra onde? Esbarra nos atores da lei, aqueles que constituem a lei. Então, nós não podemos ser inocentes a tal ponto de não entender que, se queremos mudar alguma coisa na história da regência política e pública deste país, nós temos que ter poder de caneta na legislação. E, para isso, os nossos pares de religião têm que ter dentro da sua pauta a consciência política religiosa, para nós sabermos empoderar, assim como os cristãos estão fazendo nas bancadas de instância estadual, federal e municipal, os nossos atores, coisas que não nos foram orientados, porque dizem que a nossa comunidade é para servir. Evidentemente, nós somos para servir,
mas temos que ser ouvidos. E para ser ouvidos, nós precisamos de ter atores políticos também que convençam os pares no que é bom para a nossa comunidade. Essa colaboração. Riquíssima, Tata Elmo, riquíssima, muito obrigado. Babanilton, o senhor tem a palavra, seja bem-vindo, boa tarde mais uma vez, sua bênção. Boa tarde, o Oxóssi abençoe a todos nós. Boa tarde, Tata, boa tarde, Baba, prazer, sou Newton de Oxóssi, aqui de Fortaleza, do CAS, Congá de Aruanda, São Sebastião, Abaçá de Oxóssi. Vou só falar um pouquinho de como eu me iniciei no Dedomolocô. Hoje eu estou já com 52 anos, me iniciei aos 19 anos na casa de Pai César, Tata Nizamo Janguruci César Uchoa, e depois fui para a casa de Pai João de Oxóssi, que tinha como mãe de santo Mona de Oiace, que veio a falecer há 2 anos agora por conta da Covid, e João de Oxóssi também veio a falecer, mas por conta dos destinos espirituais que nos regem, que a nós não cabemos discutirmos, me foi dado a obrigação de retornar à casa onde eu havia me iniciado, bem antes do falecimento do pai João de Oxóssi. Então, a espiritualidade toda estava se encarregando de uma forma de eu não ficar desamparado de forma espiritual do andamento da minha caminhada dentro do Molocô. As coisas caminham conforme a espiritualidade nos determina, né? E entrando no tema que é dado, a valorização da liberdade religiosa, ela está para a gente no âmbito dos direitos humanos e do próprio direito constitucional, né? De forma consagrada de modo pleno dentro do artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isso causa o que para a gente? Uma forma de constituir um tema inserido dentro do núcleo de direitos humanos, a liberdade religiosa também ser tratada primeiramente na Constituição Federal, no seu artigo 5º, no seu inciso 7 e no seu inciso 8º, onde é inviolável a liberdade e consciência de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantir a forma da lei a proteção dos locais de culto às suas liturgias, né? E quando a gente chega ao item 7º, onde a gente entende que da privação dos direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou coletiva ou política, né? Dá um amparo total que a Constituição Federal deu a todos os cultos religiosos. Com isso, como falou o Tata, a perseguição religiosa não vem de hoje, vem de muitos tempos atrás. E diante do crescimento ao próprio Brasil, isso veio intensificando mais ainda. Então, diante do crescimento composto que eu chamo de político opinativo, né? Ultimamente em nossa sociedade, de tal modo que acabam de gerar os conflitos e confrontos em todas as áreas de pensamento e da expressão de valores e crenças. O que foi que isso causou para todos nós? A explosão dos conflitos da intolerância religiosa, com alto grau de violações humanitárias sociais. E que isso veio o quê do lado benéfico para todos nós? A criação da Lei 11.635, que ela trata o quê? Justamente de combate à intolerância religiosa, que foi dado dentro dessa lei o dia 21 de janeiro como o Dia Nacional do Combate à Intolerância Religiosa. Então, isso que é que acomete a gente? Que o próprio Estado reconheceu a problemática existente. Então, nós somos albergados pela própria legislação, cabendo a nós mesmos irmos atrás dos nossos direitos e fazer valer aquilo que a legislação e a Constituição Federal nos garantiu. Aí você pensa, mas é muito bonito no papel, é muito bonito. Não é tão simples assim, não é tão simples assim. Porque a massificação em bater contra os cultos religiosos, afro, molocô, candomblé, umbanda, são aqueles demonizados hoje em dia no Brasil. Isso vem por conta da cultura, da educação e do próprio social. Então, precisa ter uma massificação de apresentar a religiosidade ao seu cunho social, não somente ficando dentro dos terreiros. E aí é uma coisa que eu sempre falo nos cantos que eu vou. Precisa o quê? Da regularização jurídica dos terreiros para fim de serem vistos
reconhecidos, obedecidos, aceitados, e assim podemos cobrar o que é por nós dado direito, como benefícios de direitos tributários, benefícios sociais, amparo também dos governos, dos editais que existem por aí, através de entidades religiosas que venham conglomerar mais ainda com o social e com a história que o Molocô tem, dentro do cunho espiritual que toda a Constituição Federal também ampara aos cunhos religiosos. Eu também quero lembrar também nas palavras que foram dadas também, a parte do acolhimento que existe dentro do CPB, do Código Penal Brasileiro, que é no artigo 208, né? Escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar a cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de cunho religioso. Isso também são benefícios que nós temos, onde todas as pessoas que trabalham dentro da espiritualidade devam conhecer os seus direitos e saber valer também dela, né? Sem esquecer também da condição que foi dada também dentro do CBO, que é o Código Brasileiro de Ocupação, onde lá legitima aquelas pessoas que trabalham com entidades religiosas, dentre eles teólogos, profissionais, missionários e assemelhados, como sendo comunicadores, artistas religiosos. Eles são o quê? Tem a realidade dele totalmente acessada dentro do cunho legal dentro do Brasil. Nós temos que ter aquela união, não deixar que uma excepcionalidade seja tomada como uma legalidade, entre aspas, para aqueles que hoje se dizem de cunho evangélico, porque estão lá dentro da plataforma institucional criada e organizada por eles, e nós estamos à mercê deles por conta disso. O que nós precisamos é justamente de pessoas que possam mostrar a cara, fazer valer o que a Constituição Federal nos dá como garantia e podermos cultuarmos e sermos respeitados dentro da história, desde a escravidão do Brasil até os dias de hoje. Eu também quero lembrar também uma leitura que eu havia feito, acho que até eu passei para o Darlan, sobre uma lei que garantiu aos estudantes ter o direito de ausência de aulas justificadas para a prática dos seus cultos religiosos. Isso eu considero como sendo um grande avanço para dentro da religiosidade, para o reconhecimento daqueles que são desassistidos e são humilhados, ultrajados, porque vestem o branco, vão com guia para suas escolas e são, assim, retirados do convívio, né, educativo que tem dentro disso, né? Então, a gente não pode deixar de lembrar esses atos que existem normativos para o nosso benefício. A gente tem que ir atrás mesmo, não pode deixar a forma como se dá, e assim a gente vai lutando e mostrando que nós não estamos só, nós temos a lei ao nosso favor e temos pessoas instruídas que estão aqui para mostrar. A partir do momento que as entidades religiosas elas conseguirem e ter essa consciência que há necessidade da sua legalização como ente jurídico, muita coisa muda, né? Eu dou um exemplo aqui no estado do Ceará, porque é a minha convivência. Nós temos o Código da Cidade, onde ele garante a liberdade do culto religioso, sem exceção a nenhum tipo de utilização, onde ele diz ainda num dos dispositivos dele, que é questão da prática do uso de equipamento sonoro. E nós tivemos umas brigas muito intensas em Fortaleza, não por conta dos terreiros, mas por conta de denúncias dadas aos templos religiosos evangélicos, onde se valem de equipamentos de som, caixa de som e tudo mais. Então, era uma balbúrdia muito intensa. E o que foi que aconteceu? O município decidiu regulamentar, mas ele não podia regulamentar essas fiscalizações se não albergasse para toda a entidade religiosa. Algo foi que ele colocou no dispositivo, excetuam-se do dispositivo, nesse artigo, os templos religiosos. E aí acabou o problema, ou seja, não há aquela fiscalização contra o uso de tambor, não há aquela fiscalização contra os atos religiosos dentro do município de Fortaleza. E o mais excepcional que aconteceu, o governo do estado, aqui no Ceará, sensibilizado com as problemáticas que tinham,
fez uma emenda constitucional onde também recepcionou as atividades de templos religiosos também, evitando qualquer tipo de fiscalização que não fosse dentro da legalidade, punindo agente fiscal, punindo aquele agente público que tivesse de forma deliberativa e de forma volitiva, digamos assim, por sua própria vontade, a querer adentrar nos templos religiosos, ele de qualquer crença que fosse, e parar aquela religiosidade que tivesse sido no momento. Hoje em dia, se algum policial aqui no Ceará for querer fazer isso, ele vai responder para o processo administrativo. Ele pode ser penalizado diante disso. Então, depois que foram feitas essas legalidades dentro do Estado do Ceará, muitos problemas de fiscalizações, de atrocidades contra terreiros foram justamente acabados. Então, a gente espera que isso seja uma forma de massificar mais ainda a religiosidade, o comprometimento e a certeza que nós não estamos sós. Assim, eu vejo que a gente tem tudo para poder ter uma conglomeração ritualística dentro do nosso Brasil, respeitando a regionalidade de cada um. Perfeito, Babá. Muito obrigado. Eu acho que o senhor tocou em outros pontos. Eu acho interessante que as falas de todos vocês, de todos nós aqui, ela sempre traz um nicho do subnicho de assuntos que envolvem principalmente questões políticas, né? E aí depois eu quero levar a história do sacerdote como figura, ou na verdade o templo religioso e o sacerdote como figura política para a promoção de acionamento de políticas públicas, né? É claro que nem todo sacerdote tem acesso, é muito difícil nós encontrarmos casos assim. Babá Nito botou diversos dispositivos de lei, e aí eu vou lembrar aqui que o STF recentemente julgou como imprescritível, né, a questão da injúria preconceituosa e do crime de racismo. E aí, pegando a Lei K.O., né, o artigo 20 da Lei 7716 de 89, né, dispõe lá sobre a questão do racismo, né, crimes que são ventilados contra o preconceito e discriminação, que é o dispositivo central da Lei K.O. E a alteração feita pela Lei K.O. no próprio Código Penal, que é a inclusão do parágrafo 3º do artigo 140 para injúria preconceituosa. E vejam como é interessante que o artigo 140, parágrafo 3º, ele não engloba tão somente as questões que envolvem etnia, mas também envolve questões que envolvem deficiência, né? E aqui eu vou fazer um apelo, quando chegar a época das considerações finais, eu quero agradecer a Carla, que esteve aqui nos mediando como primeiro painel em Libras, né, Carla? Muito obrigado pela sua participação. Agradecer ao Marcos aqui, que acabou entrando no lugar dela. Seja muito bem-vindo, né? E aqui eu já deixo o adendo a todos os meus queridos colegas, irmãos de axé, que ao final a gente se qualifique dizendo a roupa que nós estamos, a cor que somos, para a comunidade cega, porque o surdo, o mudo estão tendo acesso pela questão das libras. Eu quero que nós também façamos nossas inscrições, e aí eu peço nas considerações finais. E aí eu volto à nossa temática, o quanto é importante a questão da inclusão, né? Eu tem alguns casos no Rio de Janeiro que envolvem racismo, preconceito e intolerância religiosa, né? E eu percebi que a movimentação do povo de santo, do povo de terreiro, era que o Estado, e aí eu acho que se torna uma coisa até meio contraditória, paradoxal, o Estado punir o próprio Estado pela ausência do Estado, o Estado punir o próprio Estado na ausência do Estado, que era dever do Estado. O promotor de justiça do Ministério Público é o detentor da ação penal pública incondicionada, porque lá está dizendo no Código de Processo Penal, que a ação penal pública incondicionada é de ofício do MP para denúncia. O que eu quero dizer com isso aqui, meus amigos? É que, fora as questões que envolvem delegacia, né, a questão da apuração do crime, toda a questão que se ventila em situação inquisitorial policial, a gente tem um outro cenário, que é o cenário jurídico-processual.
que é a questão, e até o momento que quando chegamos e temos o acesso ao judiciário. Essa precariedade do acesso ao judiciário, ou melhor, a precariedade que o Estado não tem interesse que não hajamos, que não ocorra informação. E eu volto para a minha provocação anterior. A aptidão, a qualificação do sacerdote como figura política, como figura religiosa, como centro basilar de formação de opinião e fomentação de acessos, né? A gente precisa lembrar, e o Babá Sidney Nogueira sempre coloca isso muito bem, o terreiro é um espaço político. E aqui eu não tenho, eu quero deixar bem claro que eu não estou falando de questões partidárias, nada que envolvam as eleições que estão aqui tramitando no ano de 2022, né? Nada a ver com políticos, mas a movimentação política que o povo de terreiro, citamos lá atrás a PL, né, que trata sobre o marco civil das comunidades tradicionais. Pai Márcio, que colocou para nós a questão do tempo, do lapso temporal de evolução, né, ou evolução para o lado negativo, né, Pai Márcio, que às vezes nós podemos observar por esse aspecto. O Adam colocou aqui sobre a questão que envolve a capacitação do servidor, né? Isso envolve política pública. Babá Newton falou também sobre as próprias leis, os próprios dispositivos e onde há o acesso. A gente muito falou sobre dignidade, muito falou sobre isso, mas a gente precisa lembrar aqui também que o princípio de acesso à informação é um princípio de direito fundamental. É uma garantia constitucional exarada dentro do artigo 5º, que por mais que não esteja diretamente escrita nos seus incisos, ele se torna um subprincípio. Assim como, por exemplo, é um subprincípio constitucional o direito à felicidade. Sermos felizes é um direito, né? Louvar a orixá é um princípio constitucional. Mas sermos felizes de louvar a orixá é um subprincípio do direito à liberdade de crença. Seja Enkice, Vodum, Bacuros, qualquer nomenclatura que haja. E aí eu torno essa provocação do espaço político do terreiro, e eu vou começar de trás para frente, coloco Babá Newton, né, nessa roda. Babá, enquanto líder religioso, o seu espaço sagrado como movimentação e como detentor de formador de opinião, o que o senhor consegue agregar para a sua comunidade de acesso à informação? O CAS, ele tem uma participação muito ativa na parte de cunho social através de algumas lideranças que fazem parte de partidos políticos dentro do estado do Ceará, que no caso não vem no momento a mencionar, mas que é de grande porte mesmo, onde pessoas que têm dificuldades de ascensão profissional, se busca dar uma condição de um estudo, de um encaminhamento, a função também de pessoas que têm problemas com a parte de drogas e tudo mais. A gente também procura encaminhar também para entidades, né, regulamentadas que tratam desse tema e que possam também dar uma freagem naquele sofrimento que a pessoa vem passando. Então, a gente procura, não vou dizer que nós fazemos, nós procurando, porque a gente nunca consegue alcançar a forma 100% da necessidade de cada um. Mas a gente procura, dentro do regimento que a gente conhece, que a gente dispõe, dar o acesso àquelas pessoas que estão naquele momento de precisão. E a gente leva dentro do social como um cunho religioso aberto totalmente ao seu social, onde o terreiro não fica preso à sua ritualística. Ele procura expor o que pode ser dado em relação das agremiações, digamos assim, que existe dentro do estado do Ceará, dentro de Fortaleza, para fins de assistencialismo social àqueles que precisam naquele momento. Perfeito. Adam, por favor.
Bom, mais uma vez eu vou agradecer a todos, né? Eu venho encerrando minha fala. Eu sou um homem hétero, branco, cis. Estou vestindo uma camisa verde, floral, meio que azulada, meio que bagunçada. Ao meu fundo tem um kimono, que eu também sou competidor de jiu-jitsu, e é um carinho que eu tenho. E vou trazer uma outra questão para a gente, assim, nesse direcionamento, certas importâncias que são... Agora, trazendo do aspecto de Ogã, sou Ogã, né? Do aspecto religioso, do direcionamento contrário, da religião para a sociedade. Eu acredito que nós devemos mostrar para a sociedade quem nós somos. Desmistificar, ou, acho que nem existe esse termo, mas desdemonificar essa roupagem que nos foi dada ao decorrer da história. Devemos mostrar para a sociedade que somos homens, mulheres, somos pais, somos filhos, somos mães, somos profissionais, somos pessoas, somos cidadãos de direitos. Com isso, na minha casa, a gente faz um movimento que é muito interessante, assim, e, ao meu ver, é uma vivência muito rica. Na nossa casa, nós temos advogados, temos psicólogos, temos vários nichos de profissões, no qual a gente levanta demandas sociais sobre, por exemplo, acontece muito com a questão do advogado, na questão do direito. Uma vez por semana, em um determinado horário, um dos nossos filhos, um dos membros da casa, ele fica à mercê de um direcionamento jurídico, se é assim que eu posso chamar. Se por favor, me corrijam, vocês que são da área. No qual alguém da população que tiver alguma demanda vai levar essa demanda para lá no terreiro, e no terreiro ele vai ser direcionado de como ele deve direcionar isso. Ele não vai ser o advogado que vai tomar o caso para si, e às vezes até acontece isso, mas não é o caso. Mas com esse movimento, a gente passou a ser visto dentro da nossa comunidade de uma forma micro, porque a nossa comunidade é micro, com outros olhos. Hoje, além de nossos trabalhos sociais, hoje assistimos 65 famílias, se não me engano, com cestas básicas. Então, a partir desses movimentos que nós começamos a aparecer para a sociedade com o nosso ponto de fala, com o nosso pronunciamento, não com o que outros dizem da gente, não com o que outros olhares dizem da gente, nós trouxemos a sociedade, esse pequeno grupo, essa pequena sociedade, para mais próximo da gente. Hoje, eles são os primeiros a sentirem a necessidade que nós temos de forma social. Eu não estou trazendo a subjetividade da crença, da fé, mesmo porque a gente não faz essa triagem quando a gente vai assistir a pessoa. Não interessa qual que é a fé da pessoa, se ela não tem fé, para a gente isso não interessa. Então, eu vou fechar minha fala agradecendo a todos, todas e todas. E, mais uma vez, obrigado por esse movimento. E que nós mesmos possamos contar e sermos protagonistas da nossa história preta. Que não sejam outros contando a visão deles perante a gente. Muito obrigado a todos e boa tarde. Obrigado. Antes de eu passar a palavra para o Dataelma e para o Baba Márcio sobre essa questão, foi levantada aqui uma pergunta da minha tia de Santa, que é de Virgínia, né? Luiz, como integrante do Molocô, alguma iniciativa legal em prol da nossa religião? A gente precisa lembrar que a sistemática legal, ela não pode privilegiar apenas um espaço cultural. Ela tem que atingir a todos. O que acredito ser uma questão relevantíssima é levar a questão do enaltecimento do trabalho do Molocô em sede de um projeto para exaltar o Dia Nacional, né? Isso em qualquer esfera, seja ela estadual, federal ou municipal, esse tipo de projeto, porque é um reconhecimento, por exemplo, de patrimônio imaterial, pelo Molocô ser uma questão imaterial. E aí eu acho que a gente já coloca isso de forma subjetiva quando estamos falando de patrimônio cultural, estamos falando de patrimônio imaterial. A figura do Tancredo, enquanto sacerdote, né, digamos assim, com o maior nome nessa desenvoltura, tem a ver
com a questão da parte do patrimônio imaterial, mas a gente precisa lembrar que não pode ser feito qualquer tipo de legislação que beneficie. E o exemplo aqui rápido, na pandemia, nós tivemos aí em trâmite no Congresso, na LERJ, que foi a PL 2060 de 2020, que foi uma PL tramitada pelo deputado Samuel Malafaia, né, onde instituía, com base na lei da pandemia, sobre a questão da atividade religiosa ser uma atividade de serviço essencial. Ou seja, a atividade religiosa ela poderia continuar exercendo no período da pandemia porque ela era considerada atividade essencial. E o projeto de lei estava visando a liberação dos templos religiosos para funcionamento em horários diferenciados. Quando você pega a íntegra do projeto, você percebe que todo o trabalho é feito em uma realidade cristã. A integralidade do projeto é de uma realidade integralmente cristã. Isso aí é uma coisa que quem quiser ter acesso, pode ir no site da LERJ e procura. Esse projeto de lei, ele não avançou, por óbvio, né, por questões de... Bom, por óbvio, aos meus olhos, mas às vezes no mundo do contexto jurídico a gente olha outras coisas. Mas aos meus olhos, ao bom senso, isso não passou. Por conta até mesmo da provocação que se insurgira devido ao aumento de casos de casos. E volto a dizer, nós temos uma grande concentração de pessoas com idades avançadas dentro de terreiro. Então, avançar sobre isso levaria ao sacerdote até mesmo um crime sobre questão que envolve saúde pública. Em período de pandemia e um período muito conturbado. Então, a gente pode evoluir esse projeto, né, sobre o homolocô em patrimônios, envolvendo até mesmo instituição do próprio dia, né, matando essa dúvida, que é um formato interessante, até obrigado pela contribuição. Ked. No mais, eu direciono, né, os meus queridos Tata Elmo para fala sobre a questão da importância do sacerdote enquanto provocador, incentivador, né, e até mesmo percussor de iniciativas e acesso, né, à demanda que hoje não é que hoje nós temos, mas que infelizmente ela acontece. Esse acesso a uma questão de atenção básica, enfim, coisas que envolvem todos os dias qualquer ser humano, qualquer pessoa que esteja em situação de vulnerabilidade. Né? Tatael, com o senhor a palavra. Então, vejam bem, eu, no início de nossas falas, eu enalteço as iniciativas do meu avô Tancredo da Silva Pinto e do meu tata, saudoso Antônio Pereira Camelo, porque com eles tive a alegria de aprender esse tipo de articulação dentro da minha comunidade. Eu, sabendo a deliciador de ser o que sou, em primeiro lugar, eu procurei abrir este leque social com a minha comunidade. Tendo em vista que eu tinha necessidade de levar esta visão global das nossas funções para os demais, mesmo para aqueles que não comungam com a nossa fé. Em todo discurso eu pronunciei: Deus tem tantos nomes como tem língua no universo. Então, é preciso nos respeitar, porque em toda filosofia religiosa tem um anunciado aonde coloca o homem como semelhante e como irmãos. E essa prática ela fica em parêntese nas colocações de pregação de alguns outros atores de filosofia religiosa. Eu aqui abri algumas entidades com recorte social justamente para amparar a família daqueles que aqui congregam, mesmo tendo em vista que alguns da família não comungam com a nossa fé, mas que tenham respeito pelas tradições
e as comunidades tradicionais. Então, eu abri uma ONG que atende todo o aparato, o movimento afro-brasileiro de Senador Canedo, acolhe as questões artísticas, cultural, assistencialismo, através de todo o apoio que o governo libera para a comunidade, de cestas básicas, através da OVG, através de esse negócio de Vale Gás, tudo que a OVG e o governo oferece através da ONG, eu abro um leque bem extensivo e dentro da casa nós temos aplicação de salas de reflexão do que é a política, direitos e deveres da cidadania, quando em vez colocamos aqui numa fala alguém da área jurídica para expor direitos e deveres, e colocamos também a consciência política religiosa, porque eu tenho, senhores, a convicção que nossos ancestros, como Tancredo da Silva Pinto, deixou um legado que nós devemos começar a aplicar, o que é congressos que a gente se encontre para discutir o empoderamento político dos nossos atores que têm a tendência religiosa. Eu tenho conversado isso muito com o doutor Luiz, que está aí dirigindo esta sala, falando aqui em relação ao Estado de Goiás, da necessidade de 2024, nós já estamos lançando atores no meio político para defender os nossos interesses. E assim nós vamos abrir caminho de empoderamento para que nós possamos garantir a nossa participação sociocultural em todas as instâncias e projetos do Estado chamado Brasil. Muito obrigado. Agradeço imensamente, Tataelmo. Acho que as falas aqui estão lindas, eu estou emocionado de verdade, porque é uma congregação. Isso aqui é um espaço, e é um primeiro, é um pontapé, é um projeto piloto, né, para que a coisa ela ganhe espaço. A internet ela nos ajuda nesse sentido, porque eu estou aqui em Brasília, né, a trabalho, Pai Márcio no Rio de Janeiro, Adam em Minas Gerais, Baba Newton em Fortaleza e o Tataelmo em Goiás. Então, nós temos aqui 5 estados brasileiros, né? Eu sou do Rio de Janeiro, natural do Rio de Janeiro, mas eu estou em outro estado. Quer dizer, são 4 estados e um distrito, que nem consideram o Distrito Federal como estado, mas 4 estados e um distrito, né? Então, essa importância desses espaços de poder, Pai Márcio, a gente falava muito sobre isso, né? Conversou muito sobre a questão desse aparecimento, desse reforço de identidade. E o Molocô sofre muito sobre isso. A questão da perda da identidade. Ontem mesmo, o Baba Ivani nos trouxe uma provocação interessante, que é a questão do apagamento de Tancredo. Muito se falou, mas parece que o cotejo histórico esqueceu de alguns personagens, né? A gente tem aí, dentro do próprio Candomblé, pessoas que, por exemplo, antecederam a mesa, como o professor José Beniche, que eu tenho um carinho, uma admiração muito grande pelo seu intenso acervo bibliográfico. Ele já é um acervo em pessoa, né? Mas esse apagamento dessas pessoas, né? O Molocô ele sofre muito isso, e esse é um espaço que tenta colocar o Molocô no cenário, colocar o Molocô construir, ou melhor, reconstruir ou botar uma identidade que, às vezes, continuemos como indigente, por muitas das vezes. Então, o espaço, né, a gente sempre acha muito importante isso, né, Pai Márcio? Que o terreiro, ele é um espaço, essa movimentação é um espaço, a atuação do senhor na prefeitura, a atuação do senhor em outros projetos, né, até mesmo como acho que teve recentemente no movimento dos zeladores da Zona Oeste, não é isso, do Rio de Janeiro, e o senhor é uma pessoa presente. Então, assim, vejo que que nós temos um alcance, que estamos em passos gradativos de alcance dessas famigeradas colocações de poder.
E aí eu passo a palavra para o senhor, meu pai, sobre isso, para essa reflexão. Meu querido Luiz Felipe de Jagum, meu querido amigo, meu querido irmão, uma pessoa que eu admiro tanto, assim como os novos amigos que eu estou fazendo hoje aqui. Admirando o trabalho, admirando a luta, admirando os sentires e os fazeres. Os terreiros sempre foram, antes mesmo de serem chamados de terreiro, sempre foram espaços de congraçamento, espaços de generosidade, verdadeiras embaixadas da diversidade. Foram os terreiros que acolheram as ditas mulheres da vida, os pobres, os negros, os estrangeiros que não tinham posses, porque o imigrante rico ficava em outro lugar. Mas o imigrante pobre sempre foi acolhido no terreiro. O terreiro sempre foi uma grande embaixada da diversidade. O primeiro espaço sociocultural religioso, o primeiro compêndio sociocultural religioso do Brasil, em que os seus sacerdotes e sacerdotisas, independentemente da sua orientação sexual, eram reconhecidos como tal. Isso nunca foi impedimento para serem respeitados e respeitadas. Isso nunca foi impedimento para o exercício fiel, leal, legítimo da sua confissão religiosa, da sua liderança. Os terreiros sempre deram exemplos. Sempre deram exemplos. Os terreiros sempre foram lugares de várias lutas travadas, muitas lutas sequer entendidas ou reconhecidas dos seus portões para fora. Muitas lutas que hoje, dos portões para fora, se espelham naquilo que já era há muito tempo concretizado, realizado nos portões para dentro. Uns chamam de quilombos urbanos. Eu acho que todas essas são nomenclaturas válidas. Eu gosto de entender como espaços socio-religiosos. Mas, enfim, nomes são também atribuições, né? Sejam calundus, candomblés, homolocôs, umbandas, casas de santo, leis. O importante é que há uma questão transversal em todos esses espaços. Resistência. Uma matriz originária que inspira, ou matrizes originárias que inspiram. Nada se faz sozinho. Se nós hoje estamos aqui é porque outros e outras estiveram antes de nós. E espero que tantos venham após a nossa passagem por aqui. É assim que a gente constrói, é assim que a gente aprende, né, nesse círculo, nessa circularidade exúdica, em que o abiã, na roda, fica pertinho do sacerdote e da sacerdotisa, né? Não há distância, há preenchimento desses espaços. Eu acho que o grande exemplo, talvez o grande trabalho, seja exatamente esse: resistir. Seja exatamente esse: existir e promover existências. O ser, a pessoa humana é o eixo fundamental de toda essa cultura. É o corpo humano, é a humanidade das pessoas que é o templo vivo. O templo que anda, o templo que chora, o templo que ri, o templo que produz. É a pessoa humana. E essa humanidade, ela é reconhecida pelos deuses que pousam nessas pessoas. Ela é reconhecida pelo tempo, porque o tempo transgride a contagem ocidental, o tempo passado se faz presente, o tempo futuro, a inspiração do cotidiano. Então, um grande exemplo, acho que a grande lição é a força da pessoa, o eixo da pessoa enquanto transeunte por um destino que se faz com solidariedade, que se faz com virtude, que se faz com esforço, que se faz com congraçamento, que se faz com valorização dos que vieram antes e de responsabilidade com os que pisarão depois. Esse é o grande trabalho, esse é o grande exemplo. No mais, nós fazemos os nossos esforços
do dia a dia, né? Aqui no terreiro, eu me sinto um acolhido, um abraçado, né? Eu sou um homem branco, fazendo a minha descrição para as pessoas que nos assistem, pessoas surdas, pessoas cegas, né? Pessoas cegas. Eu sou um homem branco, careca, de óculos, de barba branca. Tenho ao fundo alguns quadros que eu ganhei da minha família com as capas de livros, né, que eu escrevi. Tem um quadro bonito aqui de uma mulher negra, trajada com as roupas típicas brancas africanas, enfim. Eu acho que assim, no nosso cotidiano a gente tenta fazer o que é preciso, o que a gente acha que pode fazer. Agora, recentemente, aqui lá no nosso terreiro, nós fizemos um acordo de parceria, né, com o CRAS, dali da região, na Zona Oeste, onde fica a nossa Casa de Santo. O CRAS é o Centro de Referência de Assistência Social. As pessoas mais vulnerabilizadas estavam tendo muita dificuldade em acessar o cadastro único, que é, digamos, a burocracia que lhes dá acesso aos chamados benefícios sociais. Filas enormes, desgastantes, desrespeitosas. As pessoas não têm acesso. E a gente conseguiu fazer um acordo porque as próprias coordenadoras do CRAS da região estranharam. Mas não tem nenhum terreiro? Não tem ninguém de matriz africana? E aí a gente falou, não, claro que tem, é o que mais tem. Então, a gente conseguiu fazer essa parceria com a prefeitura e conseguimos fazer um cadastro único dentro de um terreiro pela primeira vez. Então, óbvio que não era restrito aos de matrizes africanas. Quaisquer pessoas de quaisquer confissões religiosas, obviamente, poderiam entrar e se cadastrar, evidente, mas pela primeira vez foi feito naquele espaço. Isso eu acho que é muito significativo, né? Porque esses são os nossos espaços. Não nossos restritos, mas nossos inclusivos. E inclusivos também nos espaços que precisamos ocupar fora dos terreiros. Essa ponte, essa construção de estradas, de percursos, de ramificações, precisa ser feita. Precisa ser feita aonde quer que seja, dentro do parlamento, nas ruas, nas praças, nas famílias. Essa é a grande construção que os nossos antepassados nos ofertaram como legado. O nosso irmão Adam citou com muita propriedade a questão dos sincretismos. São muitos os sincretismos. Existem sincretismos antes dessa diáspora forçada, existem sincretismos posteriores, não só o sincretismo afro-católico, mas o afro-indígena, o intra-africano, o afro-islâmico. Há muitos sincretismos. E eu gosto, antes de qualquer coisa, de entender, ou tentar entender, os sincretismos constituídos conscientemente pelos africanos e seus descendentes como atos de inteligência. Eles sabiam o que estavam fazendo. Eles não foram dragados, eles não foram envolvidos, não, eles sabiam onde queriam chegar. Como, por exemplo, as irmandades católicas, a Irmandade da Boa Morte, São Benedito, eles entraram no sistema para mudá-lo. É um processo, como a gente diz na academia, um processo endógeno, né? Eles entraram, eles impregnaram o opressor dos seus espaços. Então, é importante a gente até observar isso como um ato de diplomacia, ato de estratégia, que precisa ser reconhecido, não como, eles se perderam, eles foram enganados. Não, eles é que enrolaram os opressores. E eles conseguiram, pela beleza da sua cultura, pela consistência da sua filosofia, pela riqueza da sua fé, eles sim conseguiram nos colonizar. Eu me sinto orgulhosamente colonizado pela cultura africana. Eu, homem branco, me sinto colonizado no bom sentido, né? Óbvio que a gente precisa descolonizar
a nossa cultura ocidental. Esse é um grande exercício. Aliás, o que eles sempre fizeram, né? Marcaram seu território, reterritorializaram as terras brasileiras pela força, pela dignidade da sua gente, da sua cultura, da sua fé. Eu acho que todas as falas aqui foram excelentes. Eu quero agradecer imensamente, porque a gente sai daqui com mais uma reflexão. Acredito que toda discussão ela olha, o nosso querido Darlan chegando aqui, organizador desse evento, né? Eu vou finalizando por aqui. Eu sou um homem branco, eu estou barbado nesse momento, sem óculos, com uma camisa branca ao fundo, uma parede de pisos de cor mais ou menos de cor bege e uma cadeira ao meu fundo marrom de madeira, né? Eu quero agradecer aqui imensamente a todos que estiveram aqui nessa mesa contribuindo, né? É uma temática muito sensível e ela tem de ser evoluir com outros canais, com outras oportunidades, até mesmo com outros direcionamentos. Falar de política pública e falar sobre direito é muito complexo para 1h30, Darlan. É muito difícil falarmos em 1h30 ou até em 2 horas, né? Mas, brincadeiras à parte, é uma temática que ela não para em apenas um dia, em um espaço de lacuna, mas esse espaço aqui, dado ao Moloco, dado ao projeto, e principalmente para o nosso espaço de direito e política pública, ele se torna um avanço percussor, um projeto piloto, algo que tem que ser colocado de forma iniciada. Tem que ter um ponto de partida, tem que ter uma iniciação. Então, esse aqui foi um espaço. Muito obrigado, Babanilton de Oxóssi. Uma saudação daí para Fortaleza. Adam, meu amigo de Minas Gerais. Só um adendo antes de finalizar. Sim, claro. Gostaria só de mencionar aqui a legislação que eu falei, que ela pode servir como um parâmetro, caso Márcio de Jagum, Tata Elmo, você ou Adam, ou qualquer pessoa que mexa com a parte direita tenha condição de apresentar ao Executivo uma legislatura que possa ajudar os povos de terreiro também, de ter um parâmetro de uso sobre a parte de poluição sonora e os cuidados que se tem ao trato dos terreiros, né? Que é o Código da Cidade, Lei Complementar 270 de 2019, artigo 96, parágrafo 3º, e o artigo 103, junto com a emenda constitucional estadual aqui do Ceará, número 83, de 2 de julho de 2015. Então, se vocês puderem dar uma leitura nessas normativas que se tem, vai ajudar muito a abrir um leque das possibilidades que possam ser feitas em benefício às casas de terreiro, a nós que somos de entidades religiosas também, tá bom? Claro, é importante, Babá, o que o senhor falou, que é a questão da articulação, né? Essa articulação, ela é importante, o contexto jurídico, ele é importante para que a gente consiga fazer articulações. Então, qualquer tipo de movimentação, legislação que tenha, emenda à Constituição. Eu destaco agora recentemente que a própria Constituição Estadual do Rio de Janeiro, por exemplo, só teve alteração agora para colocar, ou melhor, para copiar e colar o que diz o 150 da Constituição sobre imunidade tributária. A Constituição do Estado do Rio de Janeiro não tinha essa previsão. Ela só alterou agora recentemente, por curiosidade, assim que o governo Cláudio Castro assumiu assim que o governador Witzel assumiu o governo do Estado em 2018. Então, a gente não tinha, por exemplo, essa previsão na Constituição Estadual. Então, é importante que esse contexto jurídico legislativo a gente tenha para promover articulações. E aqui é um espaço de articulação. É um espaço político, mas é um espaço de articulação. Entendeu? Reforçando a identidade também do Moloco, volto a dizer, sobre a questão do patrimônio e a identidade cultural. O patrimônio cultural, de valorizar os personagens históricos que perpassam e já passaram sobre a história do Moloco. E aí isso tudo é necessário, uma movimentação política e articulatória.
Arlan, passo a palavra para você. Muito obrigado pelo convite e pelo carinho de me colocar como mediador. A todos, a bênção. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Um excelente sábado e final de semana. Senhores, realmente, Mucuyu, Mutumbá, Colofé, bênção aos mais velhos, aos meus mais novos e também aos meus iguais. Agradeço aqui essa bela mesa, Babá Márcio de Jagum, que satisfação revelo aqui nesse espaço. Querido Adam, Pai Oxóssi lhe dê muita fartura, grande jogante o senhor é. Também cumprimento aqui o meu querido Tata Elmo, que desde ontem está aqui trabalhando com a gente. E agradeço, né, o carinho que eu estou aqui. Vocês estão vendo esse peixe lindo, ó. É a casa do Tata Newton. Primeiro eu chamo ele de Tata porque ele é Tata. Ele depois briga comigo. Mas é família de Oxóssi. É meu tio no santo e cedeu aqui com muito carinho a estrutura da casa para a gente estar ocupando o espaço. E sim, a gente tem que estar ocupando os espaços de terreiro para questionar e trazer. Acho que a fala de Babá Márcio é muito significativa quando a política pública vai para dentro do terreiro e ocupa o espaço para poder acolher a comunidade ao redor. A gente tem que efetivamente conquistar isso. Lutas que aparentemente parecem nada, mas são muito significativas quando se ocupa o espaço do terreiro para poder gerar dignidade à comunidade que está ao redor dela. Querido Luiz, sei de você o carinho, o amor, e você sabe nossa fraternidade. Temos muito que construir pela memória do Ocolocô, né? E já deixo o convite, né, para a live agora, às 17 horas. A gente vai estar conversando sobre esse elemento chamado cultura, sobre a música, sobre a tradição que Tancredo deixou, né? E vamos ter aí a participação muito mais que especial do meu querido Diego Shoa, que é um pesquisador e historiador da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que fez uma pesquisa no mestrado dele sobre a questão da musicalidade. A gente vai ter algumas surpresas, algumas coisas muito legais. Então, são dois momentos que ainda a gente está faltando. Parece que o congresso já está dando saudade. Para mim, que estou na organização, gente. Tá, o Luiz já viu aqui o bastidor, mais ou menos como é que está. Tanto equipamento, mas graças ao Oxóssi, o senhor da comunicação, que é Exu, nos ajudando aí para que isso possa se tornar pontes, como o Luiz falou um pouco antes, que cada um aqui está num estado diferente, mas a tecnologia nos ajuda a tornar esse congresso inclusivo, né? E com a participação de um intérprete ou de uma intérprete de Libras, para poder a comunidade surda também se fazer presente. Isso, para mim, é uma gratidão. E a transmissão também está sendo feita pela Rádio Seneg, que também está transmitindo o congresso ao vivo na rádio. Então, desde ontem a rádio transmite, e eu agradeço a parceria da rádio, que está ajudando a chegar a mais pessoas a informação do congresso, que efetivamente vai gerar muitos frutos, né, de poder abrir braços e podermos nos comunicar como uma nação que o somos. Muito obrigado a todos que fizeram a mesa, agradeço. Espero vocês daqui a pouco, às 17 horas, em uma outra mesa, que vai ser coordenada pelo Babá Cid Soares, que é do Rio de Janeiro, que também é músico e é diretor da rádio, e com muita satisfação vai estar realizando essa mesa. Gente, obrigado a vocês que estão aí. O link da próxima live já está no chat. Aguardo vocês lá, tá? Tchau, tchau. Obrigado, gente. Um abraço. Um abraço a todos. Boa tarde.